O sacerdote católico Frei Gilson, quase um influencer Frei, surpreendeu seus seguidores ao remover mais de 2.000 vídeos de seu canal no YouTube. A decisão veio após seu nome ser envolvido em discussões políticas, afinal, o Frei aparece defendendo o ultraconservadorismo, como submissão da mulher e até com críticas ao Papa. Mas espera, pode um Frei criticar o Papa? Achei que era infalível. Enfim, vamos perguntar para a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Daí eu achei que tinha aquela coisa da infalibilidade papal e tudo mais. Como é que o Frei critica o Papa? Enfim, não é surpresa, não é surpresa. Pro Frei Gilson, acho que vale tudo, né, gente? É complicado. Eu tenho para falar sobre os Frei Gilson, é uma pessoa complicada. Vamos lá, né? Ele é um sacerdote, e aí a gente tem uma pessoa que na pandemia ele estourou, então ele conseguiu muitos seguidores. Ele tem um louvor ali bem conservador. Ele foi consagrado sacerdote em 2013. Ele é de São Paulo. Ele tem uma associação aí à direita e à extrema direita, porque o pensamento do Frei é um pensamento extremamente, ele é ultraconservador. E assim, por isso, inclusive, ele é alvo de várias críticas na esquerda. Mas isso não é uma disputa assim de quem está certo ou quem está errado. As críticas ao Frei Gilson são críticas na linha de manutenção do direito e de entendimento que ele está ali como uma figura religiosa influenciando milhares de pessoas. Agora, o que a gente tem é que o Frei Gilson tornou privado uma quantidade enorme de vidas no seu YouTube, justamente depois de diversas polêmicas aí que saíram com o nome dele. Quando eu falo polêmicas, é bem entre aspas, porque o Frei Gilson ele foi acusado de fazer aí, de promover aí discursos que foram discursos na linha de é, extremamente machistas, conservadores, discursos LGBTfóbicos, e aí vocês vão me perguntar, poxa, mas isso não é natural de todo religioso, Daiane? Então, nem todo religioso. A gente tem, por exemplo, uma orientação do Papa, né, de acolhimento de LGBTQIAPN+, dentro das igrejas. E aí o Frei foi para uma live para falar que era totalmente, que aí falar um versículo bíblico e dizer, Deus falou isso, se o Papa está falando diferente disso, quem está, sabe? Como se ele estivesse questionando ali a palavra do Papa, e ele questiona justamente o Papa, ele deixa entender. Ele não diz o Papa está errado, mas ele coloca ali o Papa como se ele tivesse uma figura incorreta para excluir essa comunidade das igrejas. E é justamente essa exclusão que é interessante para muita gente, sobretudo para a extrema direita, conservadora. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer agora a matéria que aponta justamente uma limpa no perfil aí do YouTube do Frei, porque ele resolveu suprimir, a gente não sabe se ele ocultou ou se ele excluiu, mas ele retirou um volume aí, gente, imenso de vidas do seu YouTube. Por gentileza, Sofia. Em seu canal. Frei Gilson remove mais de 2.000 vídeos em seu canal no YouTube após polêmicas políticas, diz jornal. O sacerdote da Igreja Católica, Gilson da Silva Pupo Azevedo, Frei Gilson, que acumula milhões de seguidores no YouTube, removeu ou colocou em modo privado 2.022 vídeos da plataforma nos últimos 14 dias. A limpa ocorre em meio aos debates entre grupos conservadores e progressistas nas redes sociais sobre o conteúdo do religioso. Na entrevista com o pastor Caio Fábio, você viu aqui que o pastor é um desses que é muito crítico ao conteúdo, do Frei Gilson. O frade, apoiado por conservadores, foi chamado de golpista e acusado de promover a extrema-direita e pedir votos no bolsonarismo nas redes sociais. Ele entrou em evidência depois de reunir mais de 1 milhão de fiéis em uma live na madrugada no início da quaresma para os católicos. As transmissões estão sendo realizadas durante todo o período. Ao Estadão, a assessoria do frade disse que neste período ele fica dedicado só à quaresma e por isso não vai comentar. Ué, mas se ele está dedicado à quaresma, quem foi que deu orientação para a equipe? Que eu acredito que talvez não tenha sido ele de selecionar os vídeos e ocultar.
Talvez não seja só, enfim, tá, Sofia? Só um questionamento. O que a gente tem aí é um Frei, como foi dito, de uma linha de pensamento extremamente conservadora, ligada à extrema-direita, que resolveu aí se manter um pouco mais distante, aparentemente, dessas, né, do YouTube, com outros conteúdos que não sejam essas pregações aí, pensando aí na Páscoa, né, em uma linha que o Frei está querendo seguir. Eu tenho muitas questões que eu gostaria muito de conversar um dia com o Frei, de verdade, sabe? Mas no momento como eu estou impossibilitada, eu gostaria só que o Frei respondesse. Quem que apaga? Por que apaga, né? Seria bom se a gente soubesse. Por que essa mudança? Se arrependeu do que falou? Ou, sei lá, não quer tanta exposição nas redes? Ou o perfil é monetizado? Eu queria saber se o perfil do YouTube é monetizado, porque eu queria saber se ele apagou por algum motivo. Eu quero saber os motivos, gente, de verdade. Mas a gente sabe que, infelizmente, assim como o Eduardo viajou para os Estados Unidos, nem sempre as pessoas elas encaram aí suas questões, né, e falam abertamente sobre tudo. É possível que ele fale alguma coisa em alguma pregação. A gente talvez tenha aí nos próximos dias essa resposta, mas o que a gente tem até o momento é que pelo menos 2.000 vidas foram retiradas aí pelo Frei do ar. É isso, Sofia. Talvez seja positivo, inclusive, que a gente tem 2.000 vidas a menos no conteúdo do Frei disponível. Cara, eu vou dizer que me surpreendeu esse número. Primeiro, porque esse Frei aparentemente é muito prolífico na produção de conteúdo. Não é fácil você fazer 2.000 vídeos por dia. É por dia, 2.000 vídeos, ponto. Sabe, mesmo para um canal como o Meteoro, que faz 9 por dia, chegar nesse número vai um tempo. E o Meteoro tem uma equipe inteira trabalhando para isso, sabe? Não é uma coisa fácil você fazer 2.000 vídeos. E segundo que eu também me fiquei pensando, cara, não é fácil tirar do ar 2.000 vídeos. Porque mesmo se você entra lá no YouTube Studio e pede para marcar tudo de uma vez, você vai conseguir fazer apenas uma página por vez. Isso vai dar o quê? Uns 50 vídeos por vez que você vai conseguir privar, sabe? Não é uma coisa simples. E se ele realmente estava selecionando o que ele privou, porque isso eu tô falando simplesmente privar tudo, sabe? Se ele selecionou o que ele privou, o que ele não privou, cara, privar 2.000 vídeos não é uma coisa, não é uma tarefa assim simples também. Tomou um tempinho, tomou umas horinhas aí nessa brincadeira. Estilo estranho, uma pessoa tão ocupada. Pois é, né? Estranho demais. As perguntas sempre se tornam aí em torno do. Será que ele realmente estava tão ocupado assim? Será que ele tem equipe grande por trás? Porque também tem isso, né? Ele pode ter equipe grande. E aí, eu sempre me perguntei, até em relação ao padre Marcelo Rossi, uma época que surgiu esses padres famosos na internet, a ligação desses padres, né, com a política e como eles podem ser cooptados, mas também como esse estrelismo pode atrapalhar esse trabalho do dia a dia, muitas vezes. Então, eu sempre tenho um pé um pouquinho atrás com quem gosta muito das câmeras, gosta muito dessa visibilidade, Sofia. E esse Frei é uma pessoa que ganhou, como você falou, né, 2.000 vidas. Então, na pandemia, ele gravava vídeos todos os dias e é isso, gente. Foram 2 anos de vídeos praticamente diários. É muita coisa. E a gente imagina, né, que esse pensamento conservador e arcaico tenha batido, né, tenha impactado muitas pessoas, infelizmente. Pois é, eu acho que isso passa um pouco por uma ideia que eu conheci como algo mais comum dentro das igrejas protestantes e pentecostais e tal, mas que acabou chegando na igreja católica com os carismáticos, né? Que é a ideia de tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis e tal, que isso é uma coisa que dentro das igrejas evangélicas você vê bastante, com os missionários e tudo mais. E daí já essa coisa de ir diante das câmeras, etc., é uma coisa que
tem aí uma coisa que é bem vista, que é uma forma de levar a mais pessoas à palavra de Deus. E eu vejo que isso, com a reforma carismática, começou a entrar na igreja católica, que era uma igreja mais tradicional. Meu avô era pastor, por exemplo, ele tinha programa de rádio. Na época não existia internet, ele tinha programa de rádio para fazer isso. Você vê, no caso dos neopentecostais, tem muito a questão do televangelismo. Mas mesmo entre os protestantes clássicos, ali o próprio repórter citou o Caio Fábio. O Caio Fábio, eu lembro quando era criança o quanto que ele vendia de livro e de fita VHS. O Silas Malafaia, eu lembro que também tinha muito fita VHS. Eu lembro claramente de eu criança com uma fita do Silas Malafaia na mão que se chamava Homossexualismo, Extraterrestres e mais alguma coisa. Eu juro pra vocês, o Silas Malafaia, se procurar vai achar, o Silas Malafaia tinha uma fita VHS desse tipo. Então, o Frei TikToker é só uma forma mais nova de algo que já existia, sabe, há bastante tempo. Enfim, e eu estou aqui enquanto eu falo tentando procurar e sim, achei, achei. Vamos lá, deixa eu colocar na tela, abrir imagem, uma nova guia, Meu compartilhar Deus, guia, Sofia, você vai achei. obrigar a gente a ter essa imagem na cabeça nesse. Meu Deus, Sofia. Eu juro pra Gente, você que na casa do meu avô eu peguei um VHS desses na mão. eu vou ler a capa, tá, Sofia, para o pessoal que. Vamos lá. Homossexualismo. Não usem mais isso, por favor, Não, gente. por favor. Homossexualidade, aborto e depravação moral, discos voadores e extraterrestres. O que é depravação moral para o Silas Malafaia? Está ao lado de Bolsonaro? Gente, não é, né? Ah, isso com Discos certeza. voadores e extraterrestres. Por que a gente não tem discos voadores e extraterrestres para não ter que lembrar dessa capa, Sofia? Porque eu podia morrer, lembrar, assim, não precisava lembrar dessa capa, eu podia morrer sem ver essa capa novamente, Sofia. Eu já tinha visto, socorro. Cara, eu juro pra vocês que eu vou tentar encontrar o vídeo que tava nesse VHS, porque isso foi um VHS que eu peguei quando era criança na casa do meu avô. Eu não tenho conteúdo desse VHS aqui, mas eu juro pra vocês que eu vou tentar encontrar o conteúdo desse VHS, e se eu conseguir eu faço um react, prometo. Por favor, Sofia. Inclusive, eu quero que você responda essa pergunta da Mariana, que se gays eram ETs na cabeça dele, porque eu preciso que você faça esse react, traga esse conteúdo pra gente, que agora também eu fiquei pensando sobre isso. Eu não consegui entender a lógica da homossexualidade com o aborto, a depravação moral, discos voadores e extraterrestres, gente. Desculpa, não dá. É, é Silas Malafaia. É Silas Malafaia. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. A gente espera que o Frei não faça a mesma coisa que o Silas e comece a lançar aí conteúdo aleatório desse tipo. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente ainda tem mais notícias para vocês nesse plantão.